Boa tarde, Elizabeth de Campinas, o nome da nossa cidade. Aqui, hein? Mas você sabe se ela é de Campinas? É de Campinas. Não, pode ser o sobrenome dela. É. Retalinha é completamente maluca, gente. Ignora o que ela fala. Comprem na Paninhos e Afins. Não, isso... Boa tarde, Carol. Então, ignorem o que eu falo. Comprem na Paninhos e Afins, porque a Letícia manja muito de tecido e é a melhor artesã do YouTube. Não, você pode ignorar, porque eu não sou... É sobrenome dela, ela não é de Campinas. Sobrenome é que Boston. Ué? Olá, eu sou Letícia da Paninhos e Afins. E eu sou a Ritalinha. Aqui estão Jorge Gertrudes. E o Roberto Esvaziado voltou de férias. O nosso querido tio Picolé foi pra Rolândia. Seja bem-vindo. Não se esqueça, se você não é inscrito, de se inscrever e colocar o sininho para tocar. Antes que você desista de se inscrever em nosso canal. Então você já se inscreve já e depois você esquece ou não sabe como se inscrever, a gente já ganhou a inscrição. Certo? Aproveita também, deixe seu comentário e nos siga no Instagram e Facebook. E não deixe nunca de visitar todas as nossas mídias sociais, porque sempre tem novidade. Exatamente, Ritalinha. Certo? Certo. Então bora para o pop? Bora para o Bora papo. para o pop. Quem tava com saudade do Bora para o pop? Tava com saudade do Bora para o pop? Não? Problema seu. Então bora para o pop. Você tava, Rita, com saudade de Bora Pop? Também não? Problema seu. Essa parte é uma parte que não vai sair nem editado. Vamos pro papo. Certo, Ritalinha. Vamos falar da peça. Hoje a gente vai fazer uma mochilinha forrada, bem simples, é um saquinho, com a alcinha e com passante aqui para segurar. Então você vai fazer... Pode fazer em vários tamanhos, esse é um tamanho menor, nós vamos fazer um tamanho um pouquinho maior. Ideal para aquela festa do pijama, hein, Letícia? Exatamente. Já pensou? O amiguinho vai na casa do outro amiguinho e volta com um saquinho show desse. Você pode entendeu? fazer para lembrancinha. Nossa, vocês vão querer fazer festa do pijama toda semana na sua casa. E aí você pode até cobrar das mães, porque enquanto você fica na festa do pijama com seu filho e o filho dos outros, eles vão perdendo a etiqueta por aí, né, Letícia? Tô sabendo não, É Ritalinha. isso aí. E como a Ritalinha falou, você vai poder também oferecer como uma lembrancinha para festas, fazer para vender. Agora vem a parte de material escolar, para levar roupinha de criança menor. Pode variar o tamanho. Sim, exatamente. Então hoje o papo... Pode variar a cor. Sim. Pode variar o tipo do tecido. Sim. Mais alguma coisa? Não. Tá, então vamos dar continuidade. Vamos pro material. Material de hoje, 2 tecidos que se combinem na medida de 40 por 45. Do tecido do forrinho eu vou cortar 2 pedacinhos de 5 por 5. Giz, panda ou outro material que você utilize para riscar o seu tecido. Uma tesoura para tecido, alfinetes. O cordão, eu estou usando aqui o rabo de rato. Nós vamos cortar 4 metros, 2 metros para cada lado da alcinha. Máquina de costura e uma linha que combine com o seu tecido. E bora para o papo. De novo? Não, Então vambora. Antes era bora com material. Ah, tá. Ou não, Não, você tinha falado bora pro papo a primeira vez. Vamos lá. Então você vai cortar 2 vezes no tecido externo, 45 de altura por 40 de largura e 2 vezes no tecido do forro. Vou reservar o forro aqui. Detalhe muito importante, para não esquecer, principalmente para você que está começando na costura, é prestar atenção no sentido do desenho. Vai cortar 2 quadradinhos de 5 por 5 do tecido do forro. Vai ao ferro, faz a marcação do meio. E aí você vai dobrar as pontinhas para esse meio, para essa marcação. 1, 2... Dobra ao meio novamente e a gente vai passar a costurinha fechando essa parte.
Vai fazer isso nos 2 quadradinhos de 5 por 5. Nós vamos pegar as 2 tirinhas de tecido que a gente acabou de costurar, dobrar ao meio e no tecido, um do lado do tecido, você vai marcar aqui de baixo para cima 1,5 cm, vai riscar com uma canetinha que saia com ferro ou com giz ou qualquer outra coisa, mas que saia depois para não ficar marcado. E vamos posicionar bem acima desse risquinho. Vou colocar um alfinetinho aqui para não sair. Coloquei desse lado e colocar desse lado, prestando atenção para a parte da costurinha ficar do mesmo sentido. Se colocar para cima, colocar as 2 para cima, se colocar a parte da costurinha para baixo, colocar as 2 para baixo. São pequenos detalhes, mas que pode fazer a diferença no produto final. Aqui está minha marcação em rosa, medido de baixo para cima. Você vai colocar sobre esse risquinho então, ó, dobradinho, bem acima do risquinho. Agora a gente vai passar uma costura de segurança bem aqui na beirada, pra gente não deixar os alfinetes na hora da finalização. E já voltamos. Então a gente pregou as tirinhas, que são os nossos passantes, com uma costurinha de segurança. A gente vai colocar o tecidinho externo direito com direito. Acerta ele bem direitinho. Vamos alfinetar para não sair do lugar. Vamos alfinetar o forro também. Se seu forro for estampado, prestar atenção de colocar direito com direito. Esse aqui é um liso, tá? Direito com direito. Só prestar atenção em colocar tudo bem alinhado para não sair fora do lugar. Que é importante que as medidas estejam iguais, tanto no forro quanto no tecido externo. E lembrando que você pode aumentar ou diminuir o molde proporcionalmente de acordo com a sua necessidade, né, Letícia? Isso. Isso. E agora a gente vai fazer uma marcação que tem que ser igual para os 2 bloquinhos, do tecido externo e o tecido do forro. Tem que estar bem certinho. A gente vai marcar de cima para baixo 5 centímetros. Então tem que alinhar bem direitinho e fazer essa marcação. E a costura, ela vai ter que estar bem certinha, bem em cima dessa marcação nos 2 bloquinhos. Então marcou 5 centímetros aqui no forro, dos 2 lados, e vamos marcar no tecido externo. Presta atenção no desenho para sua costura não ficar de ponta cabeça. Às vezes a gente tá na correria, tá fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, vem e marca e aí tá de ponta cabeça. Aí você vai costurar, a hora que você vira, você percebe o erro e não vai ser legal. Então, tá aqui alinhado o tecido, bonitinho, aqui vai ser a abertura. E vamos fazer essa marcação bem certinha. Então, 5 centímetros de cada lado. No tecido da parte externa, a gente vai começar a costura bem em cima da marcação, desce a agulha, anda um pouquinho para frente, dá o retrocesso e vem. A gente vai passar a costura a parte inteira, parando na próxima marcação e retrocesso no final. No tecido do forro, a gente vai fazer a costura a partir dessa marcação, só que a única diferença é que a gente vai deixar uma abertura. Então já pode marcar também aonde está a abertura. Deixa aqui de uns 10 centímetros. Então, mesma coisa, vai descer a agulha sobre a marcação, andar um pouquinho, dar o retrocesso, vem vindo, para aqui na primeira marcação da abertura, dá o retrocesso e continua, retrocesso aqui na marcação da abertura e vai até a próxima marcação e retrocesso novamente. É importante o retrocesso e é importante também que você pare e comece a costura nessas marcações aqui de cima, bem certinho. Por quê? Porque elas vão ter que casar a parte do forro com a parte do tecido externo. Então, se você andar um pouquinho para frente dessa marcação, vai fazer diferença no resultado final. Então, vamos lá. Voltamos da máquina, agora a gente vai cortar as pontinhas
da parte de baixo da nossa mochilinha. Faz isso na parte externa e interna. Só para a hora de virar a peça ela ficar mais ajeitada. O que você vai fazer? Nos dois bloquinhos, no externo e no interno. Vincar, abrindo a costura e vincar a parte que ficou aqui para fora para dentro. Vai fazer isso dos dois lados da parte externa e nos dois lados do forro, e a gente vai passar uma costurinha bem na beiradinha. Se você quiser, pode passar a tesoura de picote para dar um acabamento, para não ficar desfiando, como é o caso que está acontecendo aqui. Eu já vou fazer isso para a peça ficar bem acabada. Dá pra ver aí? Então tem que ficar assim, dos dois lados do lado externo e dois lados do lado do forro. Fiz as costurinhas, agora a gente vai passar a parte externa pro lado correto. Antes de ir pro próximo passo, verifica se tá tudo certo com as costuras, se o passante ficou certinho. Nada tá soltando, isso é muito importante, porque às vezes a gente tá com pressa, ou não presta atenção, não costurou direitinho, o passante pode estar para fora, uma costura ficou fora do lugar. Então esse é o momento de você verificar. Viramos a parte externa para o lado correto, verificou que tá tudo certinho, não tem nenhuma costura fora do lugar, os passantes estão bem presos, tudo certinho. Agora a gente vai encaixar direito com direito. Então o direito do forro tá aqui. Vai encaixar a pecinha para dentro, direito com direito. E vamos acertar bem certinho essas aberturas. Então elas têm que casar aqui a costurinha. Por isso que é importante, na hora da gente estar fazendo o fechamento das peças, prestar muita atenção de colocar a agulha na marcação, para que se encaixe corretamente o lado externo com o lado do forro. Acabamento, pessoal, vamos começar a treinar, principalmente quem está começando na costura agora. Alfinetamos as partes retas e vamos passar uma costura reta com retrocesso no começo e no final, separado. Passo uma vez aqui e uma vez deste lado. Essa parte aqui ela vai ficar aberta, então nós vamos fechar a parte de cima separado. Senão, se você fechar aqui, não vai ter abertura. Fechou a parte de cima, as duas partes retas. Vamos virar a nossa peça para o lado correto. Lembra da abertura de 10 centímetros, é por onde a gente vai passar a nossa mochilinha saco. Vamos empurrar o forro para dentro. Deixa bem certinho. Vamos acertar a beiradinha aqui, ó, cada um pro seu lado, forro para dentro e o tecidinho principal para a parte externa. Eu vou ao ferro para vincar bem bonitinho, que eu quero que o acabamento fique bem certinho. Oi, Alto Astral! Chegou Alto Astral. É a Luana, boa tarde, Luana. Então, gente, ajeita bem o tecidinho, porque o forro ele tá soltinho. A gente vai passar a costura agora para deixar demarcado bem certinho para passar o passante, o fiozinho. Então, se a gente for a máquina sem passar e assentar a costurinha, pode ser que ele dá uma emboladinha e fique segurando o pano e fica o acabamento feio. Então, não adianta, na costura a gente acaba usando bastante o ferro para ajeitar e deixar o acabamento bem bonitinho, bem certinho. Eu já vou até vincar para ficar mais fácil para riscar. Você pode deitar aqui a costura dessa maneira, que é até onde vai a aberturinha. A gente vai passar uma costurinha na volta inteira e assim fica mais fácil para você enxergar também. Vincou, se tiver dificuldade, passa caneta fantasminha ou giz, o que você tiver, mas que não vai ficar marcado. Vamos passar uma costurinha bem certinho, bem com calma, na volta inteira desse risco. Então você passou a costura na volta inteira. Você pode marcar dessa costura para cima uns 4 centímetros e riscar para ficar um pouquinho
embabadada essa parte, ou passar uma costurinha com um pezinho de máquina, que é o que eu vou fazer aqui na parte de cima. Então você passa uma costurinha com pezinho de máquina aqui e aqui. Bom, pessoal, como é que vocês vão fazer o cálculo de quanto cordão vocês vão utilizar? A gente vai passar uma vez a volta inteira, vai descer essa altura e vai deixar um tantinho pra gente dar o nó. Não pode ficar muito justinho, porque vai ficar como a alcinha de uma mochila. E a gente deixa um pouquinho a mais por causa dos vários nozinhos que a gente vai dar. Então você vai calcular uma volta, no caso aqui vai dar 80 centímetros, porque ela vai passar por um lado, vai vir pelo outro e vai descer duplamente, então dá mais 90, 1,70 m. Contando mais aí a sobrinha, eu tô calculando uns 2 metros. Então 2 metros para um lado, 2 metros para o outro. Lógico que tá com uma boa folga, mas o cordão geralmente é um produto barato, ele não é caro. Então vamos passar aqui. Eu vou usar esse passador de elástico, porque ele fica bem firminho, mais fácil do que usar um alfinete de segurança, porque às vezes ele solta a perninha e te atrapalha o caminho aqui do cordão. Então a gente vai escolher um lado e vai começar a passar. Vai dar a volta inteirinha. Deu a volta inteira, você vai descer o cordão, vai passar, já aproveita que tá com o passador, passa dentro aqui do passantezinho que a gente fez. Tem que estar bem aberto, não deixa ele meio fechadinho, porque isso dá alteração na alcinha, bem certinho. E a gente vai deixar aqui uns 10 centímetros a mais para dar o nozinho. Aí você pode cortar a pontinha. Como esse material ele é sintético, pode até cortar, selar a ponta numa chama. Toma cuidado, tá? Para não se queimar, obviamente. Fez isso de um lado, vai fazer do outro. Peça pronta. Sugestão da menor. São 2 tamanhos diferentes. Se você gostou, dê o seu joinha, compartilha e não se esqueça de comentar e seguir as nossas mídias sociais. E não se inscreveu no canal, se inscreva aqui E o joinha. Meu sonho de ganhar minha plaquetinha do YouTube, né? Isso aí, esperança é a última que morre. Um beijo E até o próximo até vídeo. o próximo vídeo.